Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de setembro, terça-feira, e nós vamos agora para a nossa segunda aula de hoje, nossa aula de geografia. É isso aí, gente, nós vamos iniciar a nossa aula pela nossa correção. Então já fica ligado aí para você realizar as correções das atividades. Vamos lá? Vamos iniciar nossa correção pela página 101 da nossa ficha de atividade. Complete as afirmações corretamente utilizando as palavras do quadro. Então, nossas frases ficaram. Letra A. O cultivo de alimentos e a criação de animais são atividades características do campo. Letra B. Em geral, as atividades agrícolas necessitam de grandes áreas. Letra C. A maior parte da população brasileira reside nas cidades. Letra D. No campo, as residências estão mais afastadas uma das outras. Letra E. As atividades ligadas à produção agrícola são bastante influenciadas pelos elementos naturais. Letra F. O trabalho no campo não para, nem mesmo em fins de semanas ou feriados. Ainda aí na página 101, nós temos a segunda questão. Que tipo de trabalho no campo essa pessoa está desenvolvendo? Então, ela está fazendo um trabalho temporário, representado aí pelo boia fria. Na página 102, a gente tem a terceira questão. Observando aí o gráfico, a gente vai responder a letra A, B e C. Como se comportou a produção de cereais no Brasil durante o período apresentado no gráfico? Então, ele manteve-se praticamente estável até 1971, quando começou a crescer com aceleração a partir de 1991. Letra B. Compara a produção de 1961 com a de 2016. Então, a produção de 1961 foi de 1.346,3 quilos por hectare. Em 2016, foi de 4.180,8 por hectare, ou seja, mais que triplicou. E na letra C, quais fatores levaram à situação apresentada no gráfico? Então, desenvolvimento tecnológico, com aumento no uso de insumos e maquinários agrícolas e os estudos feitos nos laboratórios de pesquisa. Feito aí a nossa correção, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estudamos no capítulo 1 um pouco sobre o campo, as atividades que são realizadas no campo, como são as moradias, né, como as pessoas vivem no campo. E agora nós estamos estudando o capítulo 2, que é o oposto aí do campo, a cidade. E aí nós estudamos um pouco sobre como é a cidade, as características da cidade. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como a cidade se organiza, se divide. Então nós vamos estudar sobre os bairros, os tipos de bairro. Então fica bastante atento à explicação para você começar aí a entender um pouco sobre essa divisão dos bairros. Vamos lá? Pega o seu livro integrado, abre aí na página 189 para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre a cidade. Vamos ver agora os bairros, né? Outra característica marcante na organização das cidades brasileiras é a divisão em bairros. Os bairros, em geral, possuem elementos próprios e seus moradores podem partilhar sentimentos de identidade e pertencimento. E aí nós temos uma atividadezinha, né, que vocês vão realizar aí no caderno de vocês. Vocês vão pesquisar a organização da cidade onde você reside e resiste às informações solicitadas no caderno. Então, quando você for fazer essa atividade, você coloca lá no seu caderno, atividade de geografia, página 189, você vai botar respostas. Aí você bota a primeira questão e já coloca a resposta, tá certo? Para ficar organizadinho suas atividades. Primeira, quantos bairros existem? Então, você tenta pesquisar aí quantos bairros existem aqui na nossa cidade. Na segunda questão, qual é o nome do bairro onde você mora? Qual é a origem desse nome? E na terceira questão, qual é o nome do bairro onde sua escola está localizada? Dando aí continuidade aos nossos estudos, a origem dos bairros pode ser diversificada. Os bairros podem ser criados por decisão administrativa dos governantes municipais, pela instalação de grandes projetos imobiliários ou simplesmente se desenvolver historicamente. Os bairros podem ainda ter funções específicas. Conheça a seguir alguns tipos de bairro que ocorrem nas cidades brasileiras. Então, gente, aqui é uma classificação genérica dos tipos de bairro
que ocorrem aí no nosso país, tá certo? Não há uma classificação oficial, tendo em vista que a definição de bairro fica a cargo de cada prefeitura. Então, a gente vai ver alguns tipos de bairro, tá certo? De uma forma bem genérica. Vamos lá para o bairro residencial. Então, nos bairros residencial, prevalecem as construções de residências, como as casas, os sobrados, os prédios de apartamento. Conta com pequenos estabelecimentos comerciais, como padarias, açougues, mercados, quitandas, lojas e produtos para animais domésticos, entre outros. Então, a gente pode observar aí a imagem de um bairro residencial na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê vários apartamentos onde a maior predominância são de casas, de residências. Vamos agora a um bairro comercial. Então, a gente pode observar já logo aí a imagem de um bairro comercial em Pinheiros, estado de São Paulo. Então, aqui, a maioria desses estabelecimentos funcionam comércios. Então, vamos ver aqui. Concentra um grande número de estabelecimentos comerciais e, por isso, apresenta intenso movimento de pessoa. Os bairros comerciais localizam-se, em geral, próximos ao centro da cidade. Então, pense aí o bairro onde você mora e imagine o centro da nossa cidade. No centro da nossa cidade, pode até ter uma residência ou outra, mas o maior número de estabelecimentos são de lojas, de comércio. Então, vejam aí a diferença entre um e o outro. E nós temos aí o bairro industrial. Então, onde ficam as indústrias aqui próximo ao nosso município? Eles ficam dentro da cidade? Então, observe que as indústrias, elas... né? O bairro industrial na cidade de Hamilton, Canadá. E aí ela localiza-se em áreas mais afastadas do centro da cidade e concentra fábricas. Apresenta grande fluxo de caminhões que transportam produtos e matérias-primas. O fluxo de trabalhadores também é elevado. Então, gente, aqui na nossa região, na região da nossa cidade, a gente pode observar que existem aqui regiões onde tem um maior fluxo, né, de fábricas, de indústrias, e elas ficam um pouco afastadas dos bairros residencial e do centro, né, dos bairros comerciais também. E nós podemos observar aí na página 190 com a lupa na mão. Em sua cidade existem bairros com funções específicas? Para descobrir, você deve realizar uma pesquisa e completar o quadro a seguir com os nomes e as funções de 3 bairros de sua cidade. Então, você vai observar aí o nome dos bairros e a função de cada bairro. Na página 191, nós podemos ver aí mão na massa. Que tipo de bairro cada personagem está procurando? Então, essa atividade a gente vai fazer juntos. Vamos ver. Vamos observar o que a Márcia está procurando. Márcia está procurando um lugar para morar, mas ela quer um bairro que proporcione acesso fácil a lojas. Vamos agora ao Igor. Igor está procurando um bairro em que predominem imóveis residenciais, mas que seja um lugar que disponha também de pequenos estabelecimentos comerciais, como padarias. E por último, a Helena trabalha em uma indústria têxtil e prefere morar em um bairro próximo de seu trabalho. Então, vamos observar. Que tipo de bairro cada personagem está procurando? Então, qual é o bairro que a Márcia está procurando? Vocês sabem? Então, ela está procurando um bairro comercial. Pelas informações que ela apresentou, ela está procurando um bairro comercial, né? Ela está procurando um lugar para morar, mas ela quer um bairro que proporcione acesso fácil a lojas. Então, com certeza, ela está procurando aí um comercial. O Igor, ele quer um bairro mais residencial, onde tem mais gente morando, mas que tem aí alguns comércios, né, essenciais. Residencial. E por último, a Helena, né, que quer um trabalho próximo, que quer uma moradia próxima ao trabalho dela, e ela, pelo que apresenta nas informações, trabalha em uma indústria, então ela quer um bairro industrial.
Então já coloca aí as respostas, né, no seu caderno, tá? A Márcia comercial, o Igor residencial e a Helena industrial. Os bairros são muito importantes para as cidades, pois além de facilitar a localização de diferentes pontos, é nos bairros que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. E a gente vê o metrô em Recife, capital do estado de Pernambuco. Muitas pessoas vivem em um bairro e trabalham ou estudam em outro. Além disso, as pessoas deslocam-se diariamente em busca de produtos e serviços e, por isso, as cidades em geral contam com infraestrutura de transportes públicos. Em cidades pequenas, o transporte é feito majoritariamente por linhas de ônibus que ligam os diversos bairros entre si e os bairros ao centro da cidade. Nas cidades grandes, a rede de transporte é mais complexa e conta também com trens e metrô. Agora, juntos, vamos realizar a atividade da ficha de atividade, página 103, que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente já está vendo aí as respostas, mas vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Dessas frases apresentadas, para a gente também se apropriando do que é o correto e do que não está correto. Vamos lá para a primeira frase aí, verdadeira. Para que uma cidade tenha um bom funcionamento, é preciso que ela tenha uma infraestrutura e serviços para atender a população. A segunda que também é verdadeira. Ao mesmo tempo que a cidade é um lugar de oportunidades, trabalho e emprego, ela também é um lugar de marginalização e de dificuldades. A terceira frase, que também é verdadeira. No Brasil, algumas cidades foram planejadas, mas a grande maioria originou-se de pequenas vilas e povoados. A quarta frase, que é falsa. Sabemos que a população de uma cidade está crescendo quando há um grande fluxo de pessoas deixando a cidade. A próxima frase aí, que é verdadeira. Nas cidades, as ruas e as edificações são identificadas por nomes e números que facilitam a sua localização. E a última, que é falsa. As cidades brasileiras em geral são iguais, pois as características culturais dos povos que as construíram são as mesmas. Na segunda questão, nós vamos aí corrigir as afirmativas falsas da atividade anterior. Então, vamos lá. Sabemos que a população de uma cidade está crescendo quando há um grande número de pessoas vivendo na cidade, né? Quando a população está aumentando e não quando as pessoas estão indo embora da cidade. As cidades brasileiras são diferentes umas das outras, pois as características culturais dos povos que as construíram não são as mesmas. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Realizem aí as atividades propostas. Eu vou deixar aqui tudo anotado no final do vídeo. E é isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!